Seja bem-vindo a mais um vídeo do Efeito Viral. Hoje a gente vai falar de marketing viral. Então nós vamos mostrar aqui 5 passos que você precisa fazer para viralizar os seus conteúdos. E se você já viralizou um conteúdo, comenta aqui embaixo sim. Se você já tentou, comenta que você já tentou. E se você já não conseguiu, também comenta que você não conseguiu. Coloca o seu perfil do Instagram aqui também para a gente conhecer você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber toda semana os nossos vídeos, as nossas dicas para você bombar aí as suas redes sociais do seu negócio. Ele está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Renan. Tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo na paz, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de uma estratégia muito utilizada para espalhar conteúdo, né, principalmente aí pelas redes sociais, internet, YouTube. Explique pra gente, Renan, o que é marketing viral? Vamos lá, Márcio. Marketing viral, o que é? São estratégias, né, utilizadas muitas vezes até sem querer, né, que acontece para espalhar o seu conteúdo pela internet. Muitas vezes acontece sem querer, como eu falei, mas algumas vezes você pode um pouco que planejar isso e criar alguns tipos de conteúdos que eles vão ter mais chances de viralizar do que outros conteúdos. Bom, então a gente está falando aí de duas ocasiões. Muita gente fica famosa na internet e consegue números estratosféricos sem ter um mínimo de consciência ou, enfim, é só cantar uma caneta azul. Sim. E aí você já viraliza sem querer. Mas também existem outros vídeos, principalmente os publicitários, que alcançam o mesmo objetivo, mas aí sim, por trás tem todo um trabalho, um arcabouço de ferramentas que se utiliza para o mesmo fim, que é você estar na cabeça, estar no computador, estar na tela de todos os celulares. E é possível que isso aconteça e é isso que nós vamos ensinar hoje. Sim, é possível, e recentemente a gente viu um caso até do McDonald's que fez aquele Mac com escrito de várias formas, por exemplo, aquilo viralizou. Então esse é um caso de uma grande empresa, mas você também pode olhar um pouco para o que você já tem, né, nas suas redes sociais, o que você já produziu de conteúdo, quais os conteúdos que também, para quem não produziu nada, o que quer produzir, qual é o norte que a gente pode tomar para que você já pense em um conteúdo que ele vai ter um alcance maior, que ele vai viralizar, ele vai alcançar mais pessoas. Então tem formas de se pensar na hora de construir o seu conteúdo, que você pode inovar, que você pode se inspirar em outras pessoas para que o seu conteúdo tenha uma performance melhor do que um conteúdo simplesmente sem pensar nesses elementos que a gente vai falar aqui. Para a gente exemplificar o marketing viral, sempre existiu no nosso cotidiano, né, Renan? Você está contando uma piada e ela se prolifera, uma lenda, aquelas músicas chiclete. A gente pode colocar como exemplos de marketing viral? Sim, sempre existiu, né? Até mesmo antes da internet, com propagandas que tinham os bordões. Compre batom, compre batom. Então os bordões sempre existiram, o viral sempre existiu mais no boca a boca, mas a internet ela potencializou isso. Então antes, às vezes, o ciclo era um pouco maior, demorava mais para pegar, né? Mas na internet o negócio viraliza muito rápido, igual do Azul Caneta, mas ao mesmo tempo que ele sobe rápido, aí ele some rápido, né? Exatamente. Aquilo se torna algo já passado. Exatamente. Aí você, quando fala numa linguagem mercadológica, você fala em se preparar antes da viralização, durante e no depois. Isso. Né? Para isso tem alguns passos. Sim, tem alguns passos que a gente vai falar aqui agora. Perfeito. Vamos lá então. Esses passos podem ajudar bastante tanto na elaboração de um conteúdo como na prospecção dos resultados desse conteúdo. Primeiro passo. O primeiro passo é conhecer o seu público, né? A gente bate muito nessa tecla aqui, que se você conhecer, a inovação parte muito disso, né? Então, você conhecer o teu público e entender ele vai te permitir a fazer conteúdos que, às vezes, você faz um meme, né? Aquelas fotos engraçadas, mas dentro do contexto do seu público, né? Então, você consegue, é um elemento aí que você já consegue utilizar para viralizar para quem
para quem tem um público mais nichado, um público mais segmentado. Que às vezes você não precisa viralizar no Brasil inteiro, mas você pode viralizar só entre a sua comunidade do seu público. E atingir o seu objetivo, exatamente. Então, conhecer o público é fundamental. Existem várias formas que você pode fazer isso, tanto pesquisas, que a gente já falou em outras ocasiões aqui, outros vídeos, outras vezes que a gente veio aqui no Inova CBN também. E tem algumas formas que você pode fazer, como pesquisas, né? Igual eu falei, tem algumas ferramentas online que pode te ajudar com isso, que é o Google Trends, por exemplo, que ele te mostra tendências do que está sendo pesquisado no Google, no mundo inteiro, então você consegue ver são informações termos extras o seu público, isso, né? Não isso, envolve de mercado. O seu público está abarcado ali, mas é todo o público. Isso, de mercado. Então aí você pode pesquisar por alguns termos do seu... que você conhecendo o seu público, você já tem uma ideia de quais termos que ele pesquisa, do que ele faz. Então ali você consegue jogar uma palavra e ver quanto que aquela busca está subindo, quanto que está caindo. Quando tem alguma coisa que viraliza, você vê que tem um pico, né? Então você pode ficar ligado nisso. Entender algumas ferramentas, ver no Twitter também os top trends, e entender também, ver nas redes sociais, você vê ali que às vezes tem algum assunto que está se espalhando muito, né? Então, assim, as ferramentas são o Google Trends e as tendências do Twitter. Tem várias ferramentas que mostram isso. Então, o passo 1 é que você tem que conhecer o seu público e utilizar algumas dessas ferramentas para isso, tá? Exatamente. As redes sociais, elas também oferecem essas ferramentas, né? A verdade é que quanto maior for o interesse em comum do público, o que é o interesse comum? Que eu imagino, você me corrija se eu estiver errado. Se aquilo vai interessar só a mim, a chance de viralizar é muito pouco. Mas se ele interessa a mim, aí eu lembro do Renan, que vai gostar também. O Renan lembra do Ikeias, que vai gostar também, que lembra do outro, que lembra do outro. Aí já está viralizando. Sim, quando a pessoa se identifica, né, com aquilo, é aquele conteúdo que viraliza. Então, às vezes a gente vê mais segmentado que viraliza, alguma brincadeira com uma profissão, alguma coisa assim, acaba viralizando entre aqueles profissionais. Então, assim, quem fez aquilo, às vezes até sem conhecer, conhecia o público, porque é o dia a dia que ele está vivendo aquilo ali, ele faz aquela brincadeira que acaba viralizando, e você pode começar a pensar isso para o teu negócio, para a tua marca, para quem quer criar esse conteúdo que viralize aí nas redes sociais. Bora pro segundo passo? O segundo passo é analisar outros conteúdos virais, né? O que eu faço quando eu vou produzir um conteúdo? Eu sempre penso, né? Eu olho os meus conteúdos, ver quais são os melhores conteúdos que eu já produzi, os conteúdos com mais alcance, os conteúdos mais virais, que tiveram mais compartilhamento. Também utilizando de ferramentas. Isso, utilizando as ferramentas que as redes sociais já trazem para nós. As redes sociais, o Google também traz muitas ferramentas para você analisar isso. E com base nisso eu vejo quais os elementos que tem nesses conteúdos. E além de analisar os meus conteúdos, eu analiso o dos meus concorrentes e também de outros. Eu sempre estou de olho em outros mercados, então às vezes youtuber, coisa que não tem muito a ver com o que eu faço, para entender quais os elementos que tem naquele conteúdo, né? O que ele fala, como é que ele abre um vídeo, né? Como é que ele faz no final para compartilhar, como é que ele conduz aquele conteúdo para que a pessoa não saia do vídeo, por exemplo, nos vídeos que a gente faz. Então tudo isso é pensado com base em outros, tanto nos meus conteúdos quanto outros conteúdos que a gente vê por aí. Gera-se pré-requisitos, né? Isso, a gente já começa a entender alguns padrões de conteúdos que tem mais alcance, que tem menos alcance, para entender o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Às vezes vai pegar uma coisa de outra pessoa e não vai dar certo porque o seu público não tem muito a ver, mas você tem que estar sempre testando e tentando entender quais esses pontos que tem em comum, que faz viralizar um conteúdo. Então isso é muito importante, analisar os seus conteúdos que tiveram mais alcance e também os conteúdos do seu mercado, referências e conteúdos de outras pessoas que conseguiram viralizar um conteúdo na internet. Passo 3? Passo 3 é quantidade é melhor que qualidade. Então depois que você analisou isso e está criando o seu conteúdo, a gente está fazendo muito isso, de fazer mais quantidade do que se preocupar muito com a qualidade do conteúdo. Por quê? Para você ter um conteúdo que tem um alcance maior, que viralize, que as pessoas gostem, você tem que testar muito. Então é 100, 1000 que você vai produzir para um que vai estourar. Então, até você pegar essa prática, começar a entender mais e diminuir esse número de 1000 para 1, é muito teste, é muita coisa. Por isso que eu falo de quantidade
é melhor do que qualidade, nesse ponto, né? Quando você vai produzir um conteúdo que você quer que busque um alcance muito grande. Então, produza vários... É a famosa tentativa e erro. Tentativa e erro. Produza vários, e aí depois com o tempo você vai tendo vários conteúdos que você já sabe que funciona, e você pode repostar nas suas redes sociais esses conteúdos virais que você já vai saber que funciona, porque você testou vários e viu que aquele lá funciona para o seu público. Bom, temos mais um passo. O quarto passo é estimular o engajamento. Sempre nas suas redes sociais, nos seus conteúdos, estimular com que as pessoas compartilhem, estimular com que as pessoas marquem algum amigo nos comentários, para que aquilo comece a espalhar, a viralizar. Então, você estimular, você dar esse comando no seu conteúdo, né, seja por texto, seja por vídeo, aumenta as chances de que de que esse conteúdo viralize, porque as pessoas compartilham, as pessoas veem aquilo e passam para outra pessoa. Mas como a gente falou, tudo parte daquele primeiro passo, de conhecer o público e entender o que ele vai se identificar para marcar outra pessoa, para compartilhar, para fazer esse tipo de ação. Então a gente que está produzindo conteúdo tem que estimular que as pessoas engajem, marquem, curtam, enviem para outra pessoa, salve a foto. Tem vários elementos ali hoje nas redes sociais que contam como um peso para que esse conteúdo viralize, e o engajamento é uma delas. Esse estímulo ao engajamento está bem ligado à quantidade, que é melhor que qualidade, por quê? Porque não adianta nada você ter um conteúdo primoroso se ele não engaja, se ele não gera compartilhamento, se ele não gera curtidas. Então, assim, é lógico que um conteúdo primoroso com um engajamento é maravilhoso, é o ideal. Mas o foco tem que ser mais no engajamento. O quinto e último passo é: não tenha expectativa sobre o seu conteúdo. É como eu falei, né? Muito em cima da tentativa e erro. Se você está esperando, às vezes você produz, você pensa muito, né? Você fala, nossa, esse conteúdo vai bombar, aí você posta, não acontece nada. E aí às vezes você nem produz tanto, mas você posta um conteúdo que você nem acha que vai ser tão bom assim, e o negócio começa a espalhar, começa a viralizar, começa a ter mais alcance do que outros conteúdos. Então tudo depende muito do público. Por isso que a gente fala muito de você testar tentativa e erro, faz o máximo que der, para que você comece a entender a dinâmica, e aí você já vai começar a meio que ficar enraizado isso em você, de produzir conteúdos que já funcionam para a sua audiência, porque você já conhece seu público, você já conhece os elementos de outros vídeos. Então você está sempre fazendo esse exercício desses passos que a gente falou aqui, vai te ajudar muito a viralizar o seu conteúdo. E você não tem expectativa, porque você não se frustra, né? Às vezes você vai com uma expectativa muito alta, você acaba se frustrando e aí não volta para fazer de novo. O processo de viralização, esse é muito importante, você voltar e fazer de novo, entender aquilo que você postou, volta lá e faz de novo, inova, cria coisas novas com base nesses elementos. Eu gostei demais desses passos porque um vai puxando o outro e o último puxa o primeiro, porque tudo vai depender do público. E para não ficar à mercê e não ter nenhuma surpresa, você tem que conhecer o seu público. Sim. Né? Tudo depende do público, porque a partir do público você vai saber onde que você quer chegar. O que eu falei, às vezes você não precisa viralizar para o Brasil inteiro. Você precisa viralizar somente para o seu público, para a sua comunidade ali, para a sua tribo. E com isso você consegue ter clareza e aí linka com o quinto passo, né, de você não se frustrar com um conteúdo que às vezes não deu certo. E contar com aquela pitadinha de sorte. Sim, um pouquinho de sorte é bom também, né? Tá certo então, meu amigo. Tá dado essa aula aqui para você que está nos ouvindo, nos vendo por meio do canal do Efeito Viral. O importante é se planejar. Você aí mande um WhatsApp aqui pra gente, 991341959. Deixe seu comentário aí no vídeo. Você já viralizou, sim ou não? E aí, como é que foi? Conta pra gente. E semana que vem tem mais.